Fabrício Queiroz começou a ser investigado em 2018. Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, identificou movimentações suspeitas de R$ 1.200.000 na conta bancária do ex-assessor e ex-motorista de Flávio Bolsonaro, entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Uma das transações envolvia um cheque de R$ 24.000 depositado na conta da hoje primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse na época que era o pagamento de um empréstimo que ele tinha feito a Queiroz, no valor total de R$ 40.000. O documento do COAF foi revelado por uma investigação do Ministério Público Federal, que apurava a participação de deputados estaduais no esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral. Flávio Bolsonaro não era investigado. Mas depois, o Ministério Público do Rio usou o documento para investigar o gabinete de Flávio, no período em que ele foi deputado estadual, por suspeita de rachadinha. No esquema, assessores devolvem parte dos salários aos parlamentares. O COAF também identificou 48 depósitos em dinheiro, no total de R$ 96.000, na conta de Flávio. Todos feitos no autoatendimento da agência bancária, que fica dentro da Assembleia Legislativa do Rio, e sempre no mesmo valor, R$ 2.000. Fabrício Queiroz trabalhou no gabinete de Flávio por mais de 10 anos. Ele foi exonerado em outubro de 2018. A mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, e as duas filhas, Natália Melo de Queiroz e Evelyn Melo de Queiroz, também foram funcionárias de Flávio. Natália Melo trabalhou entre 2007 e 2016. Menos de uma semana depois de ser exonerada, em dezembro de 2016, ela foi nomeada para o cargo de secretária parlamentar de Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal em Brasília. O relatório do COAF revelou que a mulher e as filhas de Queiroz estavam entre os 13 servidores que passaram pelo gabinete de Flávio e fizeram repasses para a conta de Queiroz. Segundo o documento, Queiroz chegou a fazer 176 saques em dinheiro em 2016. Na média, uma retirada a cada 2 dias. Em dezembro de 2018, Flávio Bolsonaro falava assim do caso. Fui cobrar esclarecimentos dele sobre o que estava acontecendo. A gente não tem nada a esconder de ninguém. Ele me relatou uma história bastante plausível, me garantiu que não teria nenhuma ilegalidade nas suas movimentações. Portanto, ele, assim que for chamado ao Ministério Público, vai dar os devidos esclarecimentos. Só quem tem que ser convencido não sou eu, é o Ministério Público. A investigação que se aproximava do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro acabou gerando uma disputa judicial. Flávio Bolsonaro tentou barrar a investigação contra ele pelo menos 9 vezes. A pedido da defesa do senador, a investigação chegou a ser suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Em julho de 2019, o presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu a investigação contra Flávio e todas as outras investigações que teriam compartilhado dados sigilosos do COAF e da Receita sem autorização da Justiça. O plenário do STF só autorizou a retomada das investigações, inclusive a de Flávio Bolsonaro, em setembro. Na investigação, o Ministério Público do Rio afirma que existe a fundada suspeita contra Flávio Bolsonaro de que parte dos recursos desviados da Assembleia Legislativa do Rio possa ter sido lavada na compra de uma loja de chocolates neste shopping do Rio. Os documentos revelam que no início de 2015, o então deputado estadual e a mulher dele investiram mais de R$ 1 milhão na compra da loja. Valor que, segundo os promotores, não seria compatível com a renda do casal. Os promotores afirmam ainda que Flávio Bolsonaro também usou negócios imobiliários para encobrir os desvios de recursos da Alerj. O relatório cita negócios envolvendo 3 apartamentos no Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz nunca foi depor pessoalmente no Ministério Público, não apareceu nos dias marcados. Na defesa por escrito, ele admitiu arrecadar parte do salário dos colegas de gabinete com o consentimento deles e sem o conhecimento de Flávio para pagar assessores informais que trabalhavam externamente. Mas a lista com os nomes nunca foi apresentada. Se antes Queiroz era presença constante ao lado da família Bolsonaro, o ex-assessor andou sumido desde que as investigações vieram a público. Ele fez uma cirurgia para retirar um câncer em janeiro de 2019. Em maio, foi divulgada a informação de que Queiroz pagou o hospital e a equipe médica em dinheiro vivo, R$ 133.000.
Ele só foi localizado em agosto de 2019. Estava morando em São Paulo para continuar o tratamento do câncer. Nessa época, numa entrevista ao programa Em Foco da Globo News, Flávio Bolsonaro falou da investigação e disse que tinha se afastado de Queiroz. Quando surgiu isso em dezembro do ano passado, que veio à tona, movimentações atípicas e tal, eu fui cobrar dele, o que é isso? Não, chefe, isso aqui não tem nada demais. Eu administrava o dinheiro da minha família, que tinha outros familiares dele dentro do gabinete. Então, para mim, deu uma explicação plausível sobre isso. Só que, do início do ano para cá, eu perdi o contato com ele. Até porque, se eu falo com ele no telefone, vamos dizer que eu estou querendo combinar alguma coisa, ainda posso ser acusado de estar tentando obstruir a justiça, enfim. Então, para evitar qualquer coisa, eu me afastei completamente. Mas, assim, repito, até prova em contrário, eu tenho que acreditar na inocência das pessoas. O Ministério Público quebrou o sigilo fiscal e bancário de Flávio Bolsonaro, da mulher dele e de pessoas e empresas ligadas ao hoje senador. Para os promotores, Flávio Bolsonaro é o chefe de uma organização criminosa que atuou no gabinete dele entre 2007 e 2018. Flávio Bolsonaro já se referiu a Fabrício Queiroz como uma grande decepção. Mas no fim do mês passado, ao responder acusações do governador do Rio, o senador fez referência e elogios ao ex-assessor. Onde eu ia, você ficava ligando pro Queiroz, botava assessor para ligar para ele, para saber onde eu estava, para ir atrás de mim na campanha. Que sabia que o Queiroz estava do meu lado, trabalhando, um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que ele acredita.